Então, temos duas grandes etapas, né, que estão envolvidas na fotossíntese. A primeira são as reações fotoquímicas, que é essa que eu vou explicar agora, e a segunda são as reações de carboxilação. As reações fotoquímicas, elas ocorrem na membrana do tilacoide, e onde oxidam a água e reduzem o NADP a NADPH. Também ocorre produção de ATP e de oxigênio molecular que irá para a atmosfera. Aqui nesse esquema está representando a membrana do tilacoide, essa parte aqui, o espaço, né, do lume, e aqui o estroma. Então, inicialmente a gente vai conhecer, né, quais são esses componentes aqui, o nome deles e o que cada um vai fazer, e depois como vai ocorrer a reação ao longo dessa cadeia transportadora de elétrons. Então, esse é o fotossistema 2, que é um complexo fotoquímico, onde é composto por um complexo antena, onde se encontram várias moléculas de pigmento, como as clorofila A, clorofila B e carotenoides, e um centro de reação com duas clorofilas especiais que vão transferir elétrons para um aceptor primário de elétrons, que é a feofitina, aqui no fotossistema 2. Aqui em seguida tem a plastoquinona, que é uma proteína que vai ter a função de carregar os elétrons do fotossistema 2 para o citocromo B6F, e ela está localizada aqui nessa porção entre os fosfolipídios. Então, a gente pode perceber que esses outros complexos aqui, eles são maiores e, portanto, pegam toda essa região da membrana, né? São integrais, estão aqui de um lado para o outro da membrana e, portanto, eles têm pouca mobilidade. E aí vão precisar dessas proteínas para carregar esses elétrons de um para o outro até levá-los ao seu destino final, ao seu aceptor final. Então, esse é o citocromo B6F, um complexo de proteínas, onde tem várias proteínas aqui. E ligado a ele está a plastocianina, que é uma proteína periférica imóvel, que vai estar sempre voltada, localizada no lume do tilacoide. Ou seja, a gente pode identificar o lume onde essa proteínazinha estiver localizada, a gente vai saber que ali é o lume, porque ela sempre vai estar voltada para ele, nesse espaço aqui do lume. Então, ela vai fazer essa pontezinha aqui, transportando os elétrons do citocromo B6F para o fotossistema 1. O fotossistema 1, assim como o fotossistema 2, tem também complexo antena e um centro de reação, complexo antena com as moléculas de pigmento e um centro de reação com as duas clorofilas especiais que vão transportar os elétrons para o seu aceptor, que aqui é a ferredoxina. No fotossistema 2, né, era uma clorofila modificada, a feofitina. Aqui no fotossistema 1 será essa proteína aqui, a ferredoxina. Associada a ela tem essa enzima, que é a ferredoxina NADP redutase. É uma enzima que vai catalisar a redução do NADP e formar o NADPH, que será liberado aqui no estroma. Por último, a ATP sintase, que é um complexo enzimático que irá bombear, vai se aproveitar de uma concentração de prótons que será criada aqui no lume, irá bombear esses prótons, né, vai fotofosforilar o ADP e formar ATP, que serão liberados aí no estroma. Então, esses são os componentes da membrana que irão participar dessas reações, desse transporte e carregamento de elétrons. Então, aqui como ocorrem essas reações, né? E vai começar aqui no fotossistema 2, onde a luz vai chegar aqui nessa membrana, né? Vai excitar o complexo antena, vai excitar as moléculas de pigmento do complexo antena. Essas moléculas de pigmento, elas vão transferir energia para as duas clorofilas especiais do centro de reação. Vão transferir energia por ressonância, uma para a outra, até chegar nas clorofilas do centro de reação.
essas duas clorofilas do centro de reação vão se excitar e nesse momento vão mandar elétrons para o aceptor de elétrons, que é a feofitina. Então, elas pegam e vão mandar os elétrons para o aceptor, que é a feofitina. No momento que essas clorofilas elas se excitam, elas vão se parear ao aceptor e a um doador. O doador aqui vai ser a água. Então, nesse momento, ela transferiu elétrons para o aceptor, a feofitina, e em sequência vai estar ocorrendo aqui no lumen do tilacoide a reação de fotólise da água, onde então aqui na reação de fotólise da água vão demandar de 2 moléculas de água para produzir um oxigênio molecular que irá para a atmosfera, mais 4 prótons que serão depositados aqui no lumen e 4 elétrons. Esses elétrons aqui irão repor essas 2 clorofilas do centro de reação que ficaram oxidadas. Então, esses elétrons vão retornar aqui, né, para repor essas clorofilas. E aqui os elétrons que as clorofilas mandaram para o aceptor, a feofitina. A feofitina, então, vai pegar esses elétrons e vai mandá-los para a plastoquinona. Então, elas vão reduzir a plastoquinona. E a plastoquinona vai pegar esses elétrons aqui e vai passar um por vez, vai fazer uma rota de um por vez até mandá-los para o citocromo B6F. A cada um elétron que ela transportar para o citocromo, ela vai capturar 2 prótons do estroma e irá, no momento que esses elétrons forem transportados para o citocromo B6F, eles serão depositados aqui no lumen do tilacoide. Então, como é um par de elétrons, será um total de 4 prótons depositados no lumen do tilacoide pela plastoquinona a cada par de elétrons que será transferido. Como a gente sabe que, na verdade, são 4 elétrons, né? Ou seja, vai vir mais 2 pares aí, ou melhor, mais um par aqui. São 4 elétrons, portanto, 2 pares. Eu só estou representando um par. O outro par vai estar também aí fazendo essa rota. Então, a gente já vai colocar aqui como resultado final de produtos, né, de prótons, tudo como se fosse para 4 elétrons, para 2 pares, né? Então, como tem mais 2 pares, eu vou colocar mais 4 prótons, já que cada par de elétrons a plastoquinona vai bombear 4 prótons do estroma para o lumen do tilacoide. Então, esses elétrons chegando aqui no citocromo B6F, ele vai ser carregado pela plastocianina para o fotossistema 1. Então, a plastocianina vai basicamente ter essa função de carregar os elétrons para o fotossistema 1. Aqui no fotossistema 1, vai ocorrer a mesma coisa que ocorreu no fotossistema 2. A luz vai chegar aqui no complexo antena, vai excitar as moléculas de pigmento. As moléculas de pigmento irão transferir energia para as 2 clorofilas do centro de reação. Essas clorofilas vão se excitar e vão mandar os elétrons para o aceptor, a ferredoxina, aqui no caso do fotossistema 1, né? O aceptor é a ferredoxina. Nesse momento, elas já vão ficar oxidadas e já vão necessitar dos elétrons que já vão chegar aqui pela plastocianina. Ou seja, a gente percebe que esse transporte, né, esse carregamento de elétrons está ocorrendo o tempo inteiro, um atrás do outro, de forma contínua, né, não para. Então, essas reações de oxidação e redução vão estar o tempo inteiro ocorrendo ao longo dessa cadeia. Então, aqui, esses elétrons que chegaram aqui na ferredoxina essa enzima aqui, a ferredoxina NADP-redutase, vai pegá-los, né, para se juntar a mais um fósforo, a mais um próton e um NADPH e assim formar um NADP e assim formar o NADPH. Ou seja, ela vai pegar esses elétrons, se juntar a um próton, um NADP e
formar o NADPH que será liberado aqui no estroma. Então, a cada par de elétrons será liberado um NADPH no estroma. Como são 2 pares de elétrons, então serão liberados 2 NADPHs no estroma. E aqui, enfim, os elétrons chegam no seu destino final, né? O aceptor final de elétrons vão ser o NADPH. Feito isso, a gente vê que aqui no lúmen do tilacoide criou-se um gradiente de concentração, onde foram acumulados 4 prótons da fotólise da água, mais 8 prótons da plastoquinona, gerando um total de 12 prótons. Então, 12 prótons que irão ser bombeados, né? Que a ATP sintase vai usá-los para formar ATP. Então, a cada trinca, ela vai bombear uma trinca de prótons, vai fosforilar, fotofosforilar a adenosina de fosfato e formando o ATP. Como são 12 prótons aqui do lúmen que ela vai bombear, então a gente vai ter 12 dividido para 3, que vai dar um total de 4 ATPs que ela vai liberar aí no estroma. E vai devolver todos esses prótons novamente para o estroma. E aí, então, a gente tem como resultado final dessa reação aqui a produção, né, de 4 ATPs e 2 NADPHs e um oxigênio molecular da fotólise da água que irá para a atmosfera. Então, é basicamente isso que ocorre na etapa fotoquímica. E em seguida está aqui ocorrendo também já no estroma, né, que as reações de carboxilação vão ocorrer no estroma. Esse NADPH e esses ATPs que foram gerados lá na fotólise que foram gerados lá na etapa fotoquímica vão ser usados aqui nessa etapa. Bem, primeiro a gente vai localizar o início do ciclo, né? E o ciclo ele vai sempre começar aqui no seu aceptor. O aceptor aqui vai ser a RuBP, que é a ribulose 1,5-bifosfato, uma pentose. Então, a RuBP, ela vai aceptar, ou seja, vai pegar os CO2 que vem da atmosfera, que a planta absorve, né? E vai, através de uma enzima, que é a rubisco, que está representada aqui por essa seta verde, a ribulose carboxilase oxigenase, podemos chamá-la também de rubisco, ela vai carboxilar esse aceptor aqui, a RuBP. E irá reduzir, então, esse CO2 a gliceraldeído 3-fosfato. Que então irá sair uma molécula, né? Irá sair uma triose aqui para a síntese de carboidrato e outra seguirá a rota para regenerar a RuBP. Então, a gente tem aqui que, se a gente for perceber, na verdade, a gente tem uma pentose que vai receber um carbono, né? Um carbono do CO2. Então, ficará um total de 6 carbonos. Quando a rubisco carboxilar esse aceptor, ele irá formar o 3-fosfoglicerato, que é uma triose. Portanto, como são 6 carbonos e vai formar uma triose, então vai formar 2 moléculas de triose. Essa triose será reduzida ao gliceraldeído 3-fosfato e irá sair aqui uma molécula. Então, das 2 moléculas, irá sair uma e irá retornar outra para o ciclo. E é aí que a gente percebe que não tem como essa triose, né, essa segunda molécula, regenerar o aceptor, que é uma pentose. Então, a conta não vai fechar dessa forma. E por isso a gente vai precisar, ou melhor, esse ciclo aqui, para funcionar, vai precisar da cooperação de mais de uma molécula. Ou seja, ele vai, para ele funcionar, várias moléculas vão ter que trabalhar aqui em cooperação para regenerar esse aceptor. Então, para o ciclo funcionar, irá precisar entrar
3CO2 que irá ser aceptado pela RuBP. E se está entrando 3CO2, então vai precisar de 3 moléculas de aceptor, né? 3 moléculas de RuBP. Portanto, 3 moléculas de RuBP vai gerar um total, então, que é uma pentose, vai gerar um total de 15 carbonos. Esses 15 carbonos da RuBP mais 3 carbonos do CO2 vão dar um total de 18 carbonos. Então, no momento que a rubisco, essa enzima aqui, for carboxilar a RuBP, vai ocorrer aqui essa etapa de carboxilação e irá formar de 18 carbonos, irá formar então 6 moléculas dessa triose do 3-fosfoglicerato. Essa triose aqui vai ser reduzida, vai passar pela etapa de redução, onde irá formar aqui 6 moléculas irá fosforilar aqui uma posição e irá formar o 1,3-bifosfoglicerato, que também é uma triose, porém foi adicionado aqui um fosfato no carbono 1. Portanto, continuam sendo 6 moléculas e 18 carbonos. Nessa etapa aqui de fosforilação, ocorre com gasto de ATP. Então, como são 6 moléculas, aqui vão ser gastos 6 ATPs. Ser gasto 6 ATPs nessa etapa aqui de redução. O 1,3-bifosfoglicerato vai virar o gliceraldeído 3-fosfato. Então, nessa outra etapa aqui da redução, vai ocorrer também gasto de NADPH. Como são 6 moléculas, né, que continua sendo uma triose, são 6 moléculas e um total de 18 carbonos. E cada molécula vai gastar um NADPH. Então, será um total de 6 NADPH gastos. E aí, a gente chega aqui a esse ponto, né, com 6 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, essa triose. E aqui vai sair um gliceraldeído 3-fosfato para a síntese de carboidrato, né, de açúcar, de alimento para a planta. Se sai uma triose, se sai 3 carbonos, então a gente de 18 passam a ser só 15 carbonos. E se sair uma molécula, então de 6 passa a ser 5 moléculas que ficarão aqui para regenerar a RuBP. Então a triose saiu, né, para síntese de carboidrato. E aqui desses 15 carbonos, então, vai começar a regenerar a RuBP e vai formar a ribulose 5-fosfato, que já é uma pentose. Então, a gente vai ter que 5 carbonos para formar uma pentose, a gente vai dividir esses 15 carbonos, a gente vai dividir para 5, o que dará um total de 3 moléculas dessa pentose aqui, da ribulose 5-fosfato. Então, essas 3 moléculas de ribulose 5-fosfato vão fosforilar a RuBP. E aqui nesse ponto vai ocorrer gasto de ATP novamente. Então, como são 3 moléculas para fosforilar a RuBP, então cada uma vai gastar um ATP, dando um total de 3 ATPs gastos nessa etapa aqui de regeneração do aceptor. E aí sim, a RuBP vai ser regenerada, né? Aí vai poder aceptar, né? Vai manter então o balanceamento do ciclo, vai garantir que esse ciclo ocorra novamente, aceptando os CO2 que vão chegar aqui, que a planta vai absorver aqui da atmosfera. Então, aí sim o ciclo, né, está balanceado, aí sim a gente percebe que vai ocorrer todo o processo novamente. Então, de modo geral, podemos concluir que para a saída de uma triose, né, para a planta produzir um alimento, vai precisar sair uma triose, né, um gliceraldeído 3-fosfato. E para que saia esses 3 carbonos, vai precisar entrar então no ciclo 3 CO2, 3 moléculas de CO2, ou seja, 3 carbonos que vão ser usados aqui. E
Na etapa de redução desse CO2, ou melhor, dessa triose aqui, que já é carboxilado e já vira uma triose, vai ocorrer gasto de ATP e NADPH. E na etapa de regeneração, vai ocorrer mais o gasto de 3 ATPs. Esses produtos aqui que são lá da etapa fotoquímica. Então, no total, terão 6 ATPs gastos na redução, mais 3 na regeneração, um total de 9 ATPs gastos, mais 6 NADPHs gasto aqui na redução. A gente tem como produto final, né, como total do que entrou e o que saiu no ciclo, essa quantidade aqui de 3 CO2 que entra, uma triose que sai, 9 ATPs gastos e 6 NADPH. E é basicamente isso que ocorre nessa etapa de reações de carboxilação. E de forma geral também podemos perceber que o oxigênio molecular que vai para a atmosfera, que a planta libera, né, pelos estômatos, vem lá da fotólise da água, na reação fotoquímica. E já a forma, né, já o CO2 que a planta absorve é reduzido aqui nesse ciclo de Calvin, que ocorre no estroma, onde vai ser utilizados produtos também da etapa fotoquímica. E dessa forma, com essa redução, a planta vai produzir o seu alimento, né? Vai conseguir produzir o seu alimento ali, açúcares, carboidratos e etc. E é basicamente essas duas principais, ou melhor, as duas importantes etapas que ocorrem na fotossíntese que as plantas fazem.